Aleluia. É tudo que eu sou. Adoras. Assim me falou. Ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar mais profundo no mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me lê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: com toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a mais ninguém que adora, Senhor. É tudo que eu sou. Assim Deus me falou. Ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar mais profundo no mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: com toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a mais ninguém que adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a mais ninguém que adora, Senhor. Tem adorador aqui nesta noite? Aleluia, tem adorador aqui nesta noite, porque somente uma coisa necessária é adorar. Adore a Ele, glórias em nome do Senhor. Podemos assentar pela graça do Todo-Poderoso. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a graça do Eterno aqui neste lugar.
Irmãos, o texto a qual nós lemos, ele é muito conhecido, muito pregado. Muitas pessoas vêm pregar acerca desse texto. A Bíblia do Senhor, toda ela emana a graça e emana a presença e emana o Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Jesus, ele entra numa casa, ele chega numa aldeia, pelo nome Betânia. Ele chega nesta aldeia, ele entra numa casa de uns amigos a qual ele tinha. Ele entra numa casa já de pessoas conhecidas. Ele entra nesta casa. O texto vai nos ensinar que Marta, ela recebe o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, ele entra na casa de Marta, e Marta não vai sentar aos pés de Jesus. Marta não vai ouvir a palavra. Marta, ela vai se preocupar somente com os afazeres. Ela só vai preocupar com aquilo que ela tinha iniciado ou aquilo que ela estava fazendo. O texto não nos revela a hora e o momento a qual Jesus chegou. Creio eu que Jesus chegou no momento ao qual Marta estava muito atarefada, naquele momento ao qual Marta não poderia ou não queria parar os seus afazeres. Quando Jesus ele entra, ele senta e começa a falar, porque aonde que Jesus chegava, ele falava do reino dos céus. Aonde que Jesus chegava, ele anunciava o reino dos céus. Aonde que Jesus chegava, alguma coisa diferente acontecia. Aonde que Jesus chegava, ali tinha libertação, tinha salvação, tinha cura. Aleluia, quem está entendendo? Aonde que Jesus chegar, a mudança de vida, a mudança de comportamento, principalmente a mudança de caráter, porque aonde que Jesus está, aleluia, tem que ter uma transformação. Aonde que Jesus chega, aleluia, aquilo que era velho se fez novo. Aleluia, sabe por quê? Porque aonde ele chega, ele muda a situação. Se tem morto, vai levantar. Aleluia, se tem cego, vai ver. Se tem coxo, vai andar. Se tem tristeza, vai soltar alegria. Sabe por quê? Porque aonde ele chega, a presença dele estabelece naquela casa. Aonde que ele chega, a graça transformadora de Jesus, ela começa a moldar, ela começa a movimentar. Sabe aquele momento que você está triste na tua casa, e quando você liga o rádio, começa aquele louvor, o Espírito Santo começa a falar com você, você já esquece aquilo que estava fazendo, você já esquece a preocupação. É o Espírito Santo de Deus planejando dentro da tua casa, é a graça de Deus entrando dentro da tua casa. Porque aonde Jesus chega, tem que ter mudança. Jesus então ele chega na casa de Marta e Maria. Jesus ele chega e começa a conversar. Mas há ali a outra irmã de Marta, pelo nome Maria. Ela se assenta para ouvir Jesus. Ela se assenta para escutar aquilo que Jesus estava falando. Irmão, sabe o que acontece muitas das vezes? Venhamos num culto igual hoje, sentamos aqui, Jesus está falando, mas nós estamos preocupados o que vai acontecer amanhã, nós estamos preocupados o que vai acontecer daqui a um ano. Aonde que Jesus chega, para ouvir aquilo que ele tem para falar. Aleluia, aonde que Jesus chega, aleluia, para ouvir o que ele tem para falar. Jesus está falando aqui nesta noite, a graça dele está entrando aqui nesta noite. A pessoas aqui nessa noite vai sair com o coração alegre, porque a graça dele está. Podemos entender que Maria ela vai assentar aos pés de Jesus. Não sei quanto tempo que Jesus estava falando ou pregando ali naquela casa. Não sei qual era o ensinamento dele, não sei. Mas o que eu sei é que ele estava falando e a conversa era boa, porque Maria estava prestando atenção naquilo que Jesus estava falando. Maria estava se alimentando do melhor. Maria estava alimentando daquilo que era eterno. Maria estava alimentando daquilo que trazia salvação. Maria
preocupa aquilo que o outro está fazendo. Não preocupa com aquilo que o outro está fazendo. Não vem querer parar ninguém. Não se preocupa com aquilo que o outro está fazendo. Levanta você, para de fazer seus afazeres e vai ouvir Jesus. Sabe por que tem muito ministério na igreja morto? Porque começou a olhar para o irmão, parou de olhar para Jesus, começou a incomodar com o irmão, começou a falar, mas ele está fazendo e eu não. Começa a olhar para Jesus, porque tem pão para mim e para você, tem graça para mim e para você, porque a graça dele é abundante. A preocupação dela era essa. A preocupação dela não era com aquilo que Jesus estava falando. A preocupação dela não era com aquilo que Jesus estava ensinando. Mas a preocupação dela é que a outra estava no pé de Jesus. A preocupação dela não era na palavra. A preocupação dela não era nem Jesus na casa dela. A preocupação dela é ver a irmã dela ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus vai responder para ela e vai falar: por que você está tão distraída? Aleluia. Uma pessoa distraída, ela não consegue manter a atenção em atividade ou assunto. Uma pessoa distraída, ela não consegue entender aquilo que está falando, porque ela está distraída. Jesus está falando na igreja, mas ela está distraída. O telefone, ele muitas vezes está distraído o crente dentro da igreja. Aleluia, mensagem, WhatsApp chegando, está distraída, não está ouvindo o que Jesus está falando, porque estava distraída. Uma pessoa distraída, ela não consegue entender nada, ela não capta nada naquela mensagem. Aí sai, quando desce, sai da igreja, mas a mensagem não foi boa, eu não achei o culto bem. Sabe por quê? Porque você não estava ligado na rocha. Eu sei de uma coisa, aleluia. Mas Marta, ela não vai entender. Mas Maria estava nos pés de Jesus. Maria estava nos pés do Senhor. Aleluia. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? É dentro da vontade de Deus e nos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele é aquele que te capacita. É aquele que abençoa e resolve o seu problema. É aquele que te dá força para lutar, mas é nos pés do Senhor. Podemos entender que aqui é antes de seu irmão morrer. Podemos entender que o momento vai chegar uma doença. Pastor Samuel, vai entrar uma doença dentro daquela casa e vai matar o seu irmão Lázaro. Vai entrar dentro daquela família uma doença. Aleluia. Sem ninguém esperar, sem ninguém entender. Oh, glória. Irmãos, um dia mal chega para todos nós. Mas se nós não entendemos aquilo que o Senhor quer, nós vamos perecer. Podemos entender que elas mandam chamar Jesus, mas Jesus está mais ou menos 40 quilômetros daquela região. Oh, aleluia. Mais ou menos um dia de caminhada. Jesus vai falar para os discípulos: olha, não preocupa, não é para a morte. O discípulo não entendendo aquilo que Jesus está falando. Aleluia. No momento Jesus fala: vamos, porque Lázaro dorme. Eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos não entenderam, alguns questionaram. O meu vai falar: Senhor, vamos descer para lá e vamos morrer como os bois. Mas Jesus, ele desce. O texto vai nos ensinar que Marta sai primeiro. Marta chega até Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, as coisas eram diferentes. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não só teria curado. Jesus vai falar: mas ele vai ressuscitar, mas eu sei. Ela não estava ouvindo a mensagem de Jesus. Aleluia. Quando o problema chega na nossa casa, é que nós precisamos entender aquilo que Jesus já tinha falado. Aleluia. Entendemos aquilo que ele já tinha anunciado.
Jesus estava na praia, Jesus estava pregando e ele já estava vindo levando a rede. O texto vai nos ensinar que eles estavam lavando a rede porque pescavam a noite inteira e não pegaram nada. Estavam cansados, afadigados a noite inteira. Podemos entender que quando, aleluia, Jesus fala para eles: me empresta o teu barco, me empresta o teu barco. Jesus será afasta um pouco da terra. E Jesus começa a pregar o seu sermão. Jesus começa a pregar a palavra. Agora o Senhor Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vai para um lugar mais fundo e joga novamente a rede. Mas Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Já tinha lavado a rede para tentar outro momento. Mas sabe qual é a diferença? Jesus estava no barco. Sabe qual é a diferença? Jesus estava na proa do barco. Sabe qual é a diferença? Jesus estava no barco. Sabe qual é a diferença? Ele deu a ordem: lança novamente a rede. Aleluia, porque está fadigado, atarefado. Aleluia, porque está preocupado com amanhã. Ele está no barco, permanece no pé. Sabe o que é isso? É no lugar da derrota onde Deus vai te honrar. É no lugar da derrota onde Ele vai te honrar. Aleluia. Uma coisa é necessária, ouve a palavra. Uma coisa é necessária, ouve a amor. Pedro vai falar: Senhor, segundo a tua palavra, lançaremos novamente a rede. Pedro vai lança novamente a rede. E o texto vai encher, que começou a encher a rede. Quero chamar, buscar outros vizinhos, vem cá atrás do barco. Quando eles voltam novamente para a praia, Pedro vai dobrar os pés diante do Senhor Jesus e fala assim: afasta de mim porque eu sou pecador. Afasta de mim porque eu sou pecador. Sabe que Jesus falou para ele: a partir de hoje você é pescador de homens. Irmãos, o que Pedro tentou fazer a noite inteira? Pegar peixe. O que tinha no barco dele? Peixe. Mas ele olhou para Jesus e levou atrás da dono da bênção. Sabe o que Maria estava falando? Estava pensando: eu estou no pé do dono da bênção, eu estou na casa do dono da bênção. Como foi no Salmo 27: Senhor, uma coisa só eu quero, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias dentro da tua casa. Está perto do Senhor Jesus no momento da dor. Está no pé do Senhor Jesus na hora da dor. Irmãos, muitas vezes na nossa vida queremos ficar somente no pé de Jesus como está bom. Muitas vezes ficamos nos pés do Senhor Jesus só quando está bom. Santo Deus! Eu vou no culto hoje porque estou cheio. Aleluia! Vem a luta. Se o pastor do legal não for atrás, não vem no culto. Porque nunca esteve nos pés do Senhor Jesus. Eu só quero botar um breve testemunho. Passei dificuldade na minha vida. Minha esposa está aí. Uma vez que lá em casa, se não chegasse uma cesta básica da igreja, eu não comia, não tinha comida. Diaconisa da igreja, pelo nome de Lili, levou muitas das vezes mantimento na minha casa. E a minha esposa, todas as vezes, no culto da Síria, ela levava aquilo que ela tinha recebido e dava de oferta ao Senhor. Sabe o que é isso? É na luta, eu adoro. É na dor, eu adoro. É na bonança, eu adoro. Quem está entendendo? Aleluia, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária para adorar. É adorar. É adorar. É adorar. Aleluia. Capítulo 12 do livro de João.
ela estava o que? Servindo a mesa. Lázaro estava na mesa. Mas aonde é que estava Maria? Ela estava nos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo? Antes da luta, esteja nos pés de Jesus. Na hora da luta, esteja nos pés de Jesus. Depois da luta, esteja no pé de Jesus. Sabe o que é isso? É como foi cantado: adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Porque dependendo do Senhor Jesus.